Mas na Lava Jato, não. Na Lava Jato, você estava me perguntando, né? As pessoas começaram a mudar. O criminoso começou a confessar os crimes. Isso nunca aconteceu no Brasil. De um cara que roubou dinheiro. Devido à delação premiada, você imagina? Devido à delação. E por quê? A delação só funciona quando o criminoso começa a perceber que o sistema de justiça está funcionando. Porque, assim, se eu colaborar, eu consigo uma redução da minha pena. Se eu não colaborar, nada vai acontecer comigo, porque a justiça não funciona. Qual que você vai escolher? A segunda opção. A segunda opção. Na Lava Jato, como a gente inverteu essa lógica, e como o pessoal começou a ver o pessoal ir preso, o pessoal ser condenado, dinheiro sendo recuperado, alguns começaram a mudar de lado. A entender, olha, vou colaborar que é o melhor caminho. Como é nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, se o cara comete um crime, a chance dele ser punido rigorosamente é gigantesca. E aí o cara faz acordo. Um acordo de colaboração. Ou negocia a pena. Eu tive se você for ver estatística, né? Eu não vou ficar falando de estatística aqui, mas enfim. Nos Estados Unidos, mais de 90% dos casos criminais acabam com acordo. Com o cara confessando. Mas daí o cara, em vez de pegar a prisão perpétua, pega lá 30 anos. Em vez de pegar 10 anos, pega 5. Porque o sistema funciona. E se o cara sabe que tem prova contra ele, ele vai confessar. Aqui não, o que a gente vê? É um bando de bandido, roubando, nada acontecendo. Teve a Lava Jato que mudou isso. E eles começaram daí a cumprir. E agora você tem gente que quer, não, eu não quero isso. Eu não quero responder pelos meus crimes. Eu quero ficar impune. Eu quero meus 100 milhões de dólares lá na conta na Suíça sem ser incomodado. Sim. É isso que está acontecendo, infelizmente. Teve muita, assim, do valor, da grana que foi desviada, teve qual o tamanho do pedaço que a gente conseguiu recuperar, cara? Olha, tem uma página do Ministério Público, tá? Os procuradores, que eles tinham essas estatísticas dizendo exatamente quanto tinha sido recuperado. A Petrobras fez um anúncio oficial, agora recentemente, de que da Lava Jato, só da Lava Jato, ela conseguiu receber em dinheiro, em cofre, não em promessa, que talvez recebam, 6 bilhões de reais. Uma grana, hein? Nossa. É uma grana. 6 bilhões de reais. Então, nunca ninguém recupera tudo isso. E várias empresas que fizeram acordo na Lava Jato, porque pagaram suborno, reconheceram, que é aquela lógica também lá dos Estados Unidos, embora demoraram muito, tem uma previsão de recuperação de valores da ordem de 14 bilhões de reais. Mas isso eles ainda estão pagando, então não posso te cravar assim que vai devolver 14 bilhões de reais. Tá. A gente não consegue também quantificar o total real que foi desviado, consegue? É difícil, né? Porque corrupção, o problema assim, é um crime que você tem nas sombras. Então você não tem estatística clara. Ninguém fez a probabilidade contabilidade que essa é só a ponta do iceberg, né? 6 bilhões, 14 bilhões é a ponta do iceberg. Tipo, provavelmente... E fora que se for parar pra pensar mesmo, o pior da corrupção não é nem o dinheiro que é desviado, né? O pior da corrupção é que toda a lógica do serviço público, onde ele vai se desviar o dinheiro, ela é toda corrompida e toda feita de uma forma ineficiente para que haja a corrupção. Então aí você tem um mecanismo onde, fora eles roubarem, eles prejudicam o serviço público de um jeito que, para mim, é mais danoso que o próprio roubo em si. Não, você tem toda a razão. Tem um problema que é o desperdício. Então, o que acontece? Quando você tem o serviço público contaminado pela corrupção, por corrupto, o cara está pensando em prestar o melhor serviço para o cidadão ou ele está pensando na melhor oportunidade que ele tem de ganhar propina? É isso que a gente viu muito no caso da Petrobras, mas também em outros casos. Para te dar um exemplo aqui que ficou famoso, que foi a Petrobras comprou uma refinaria no exterior, que é a tal da refinaria da Passadina, que ficou famoso. Tá? Uma refinaria toda acabada, toda fodida, tudo mais. Sabe como é que ele acabou revendendo mais barato que a gente pagou, né? Exatamente. Sabe como é que era o apelido da refinaria que eles chamavam? Internamente, lá na Petrobras? Ruivinha. Ruivinha. Por causa da ferrugem. Putz. Tava tudo enferrujado. Puta, assim, então os caras sabiam, né? Os caras não, sabiam totalmente. Eles até confessaram. Né? Tem gente que confessou que recebeu suborno
da empresa vendedora, que vendeu para a Petrobras, né? Chamavam de Ruivinha. Tá? E assim, o que eu entendi daquela história? Eles quiseram comprar uma refinaria velha, e daí por valor acima do que era, tanto que depois venderam por valor menor, mas porque o cara estava pensando no contrato de reforma da refinaria, porque ia ser o outro... Aí que ia ser o esquemão. Quer dizer, a compra da refinaria, que já era um esquemão, para eles era um esqueminha. Caralho. Daí eles queriam a reforma, um contrato de reforma, que aí ia ser o grande esquema. Então você procura uma refinaria velha. É como se você fosse alguém te dá dinheiro para comprar um carro, um amigo teu. E aí, em vez de você comprar um carro novo, você compra um carro velho, e daí você vai pro teu amigo, só encontrei um carro velho, você me dá mais dinheiro para reformar o carro? Né? E você vai embolsando esse dinheiro. Então, quando a gente fala no valor do suborno que você recuperou, é uma coisa. O valor do prejuízo, isso aí deve ser umas 10 vezes mais. É mais que dinheiro também, é vidas, né? Tipo, é vidas, né? É todo o povo brasileiro que tem uma estrutura caótica porque não faz sentido ter uma estrutura boa se você quer só ganhar dinheiro com ela, né? Voltando, já que a gente tá falando da Lava Jato, esse lance da... Porque assim, quando a gente tá falando de corrupção, a gente tá falando do político, nesse caso, e estamos falando também da empresa das empresas que o corrompem e tudo mais. No caso da Lava Jato, a gente viu todo mundo indo pro espaço aí, né? Mas também a gente viu que essas empresas, assim, a instituição acabou indo pro espaço também, não só o cara que era o corrupto, cara. Tinha como salvar a empresa de ir à falência, ou não teve jeito, isso foi causa sei lá, foi uma coisa tão enfiada nas entranhas da empresa que não tinha jeito. Por que essas empresas acabaram indo para o espaço? Não, essa é uma excelente pergunta, né? Porque tem muita mentira em relação a isso. Então, assim, às vezes eu faço assim, comparação, olha, o policial que descobre o cadáver não é o cara que é responsável pelo homicídio. O responsável pelo homicídio é o assassino, ele que é o culpado. Então, essas empresas elas se envolveram tanto nesses crimes de corrupção, quando foi descoberto, e aí vamos lembrar a Lava Jato, ela começou em 2014 e o auge dela foi mais ou menos ali até 2017, 2018. Tá? Quando o fato foi descoberto, no começo, todo mundo negava. Ninguém admitia que tinha acontecido o crime. Algumas dessas empreiteiras que pagaram suborno foram admitir e buscar as autoridades para fazer o acordo de colaboração, tá? Em 2016, em 2017. Nossa. E nesse tempo ficaram sangrando, né? Porque você fica toda aquela exposição, né? Ao invés, se elas tivessem, desde o primeiro momento, que é aquilo que eu falei, o que acontece hoje? Se a empresa acontecer algo errado, e pode acontecer. Às vezes você tem lá um funcionário, um diretor, que faz coisa errada sem conhecimento da chefia. Às vezes o chefe faz coisa errada. Mas a empresa, quando descobre, tem que tomar uma atitude. As empresas que se envolveram em suborno Lava Jato, o grande problema, elas estavam envolvidas, algumas há mais de 10 anos. Teve empresa lá que pagou suborno, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo. Eu falo assim, a Lava Jato criou uma onda anticorrupção no mundo. Na América Latina aqui foram 4 ex-presidentes do Peru que foram subornados, entendeu? Aí essa empresa, ao invés de ela colaborar desde o início, ela foi colaborar 2 anos depois, 3 anos depois. Aí o estrago estava feito. E aí o estrago estava feito para a reputação, para a imagem e tal. Se elas tivessem, desde o primeiro momento, procurado as autoridades e colaborassem, e o que você vai fazer como juiz ou procurador? Não tem o que você fazer. Porque a empresa cometeu o crime. Tá? Qual que é a única saída para ela? Ou oculta o crime, a gente não quer, tá? Ou ela colabora. É a saída, e já tinha saída legal para isso desde 2014, desde 2013, que a lei é do ano anterior, 2013. Então, assim, infelizmente, né, a minha opinião sobre isso, as empresas demoraram muito, tá, para colaborar, e isso amplificou os danos sofridos por elas.